Olá, meus irmãos de fé. Então, hoje, começando o mês de agosto, nesse dia 1º de agosto, chegamos à pergunta número 100, né? É um dia que a gente acaba, né? Não precisa pressa, né? Vamos, então, a essa pergunta de número 100, que trata sobre a questão do sofrimento de Cristo. Qual é a pergunta? Jesus teve realmente medo da morte no Monte das Oliveiras, na noite antes da sua morte? Jesus sentiu medo? E o catecismo vai nos dizer que, porque Jesus foi verdadeiro homem, ele sentiu no Monte das Oliveiras um medo de morte verdadeiramente humano. Um medo não exagerado, mas um medo comum pelo que passa todos os seres humanos, né? Jesus teve de lutar com as mesmas forças humanas que todos nós possuímos para aceitar interiormente a vontade do Pai, segundo a qual ele devia dar a sua vida pela vida do mundo, né? Um desígnio, um desafio que, por ser verdadeiramente homem, Jesus teve também que enfrentar segundo as possibilidades humanas, né? Na sua hora mais dura, mais difícil, abandonado por todo o mundo, até pelos seus amigos, Jesus venceu-se a si mesmo e disse: Sim, meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 42. Não se pode separar as duas naturezas de Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas é evidente que o humano, se está presente, ele sentiu de fato aquilo que o ser humano sente. Você não pode dizer, mas ele era Deus. Sim, era Deus, mas era também verdadeiramente homem. Então, a sua humanidade estava ali presente. Bom, é claro que há outros aspectos, né? Porque teve Jesus de nos redimir justamente na cruz? É a pergunta de número 101. Isso a gente vai já adiantando, né? Porque senão a gente vai terminar isso aqui em 2022, né? Então, não tinha outro modo de Jesus Cristo redimir a humanidade? Tinha que ser dessa forma cruenta, dessa forma cruel, dessa forma vil, dessa forma sangrenta, e ainda tinha que ser na pior forma daquela época, que era a crucifixão. Então, o catecismo nos explica que a cruz na qual Jesus, inocente, foi cruelmente executado é o lugar do mais extremo rebaixamento e abandono. Cristo, nosso Redentor, escolheu a cruz para carregar a culpa do mundo e suportar o sofrimento do mundo. Assim, pelo seu perfeito amor, ele reconduziu o mundo à casa de Deus. Deus não nos podia ter demonstrado o seu amor de forma mais eficaz que se deixar pregar na cruz na pessoa do seu Filho. A cruz era a forma de execução mais vergonhosa e severa da antiguidade. A título de exemplo, os cidadãos romanos, independentemente da gravidade da culpa, nunca deviam ser crucificados, porque tamanha era a humilhação da cruz que um cidadão romano, por lei romana, não podia ser crucificado para não ser humilhado. Por isso, São Paulo não foi morto destas formas, né? A forma que um romano morria era com a dignidade da decapitação, né? Ou seja, era cortado a cabeça. Porque quando se corta a cabeça, se sofre menos, né? Você acredita? Porque cortou ali, acabou. Você não tem, praticamente não sente dor, não dá tempo, né? Uma fração de segundos, né? Agora, a crucifixão não, né? São horas e horas de sofrimento. Agora, portanto, continuando aqui, né? Deus entrou no sofrimento mais abissal da humanidade. Desde então, ninguém mais pode dizer: Deus
não sabe o que sofro. Algumas pessoas às vezes dizem, Deus está muito longe de nós. Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sabe sim. Porque Deus se fez humano e Deus passou pelo sofrimento humano. Não para anular os sofrimentos da humanidade, mas sim para dar sentido a estes sofrimentos pelos quais todos nós passamos. Quem quer fugir da cruz, quem quer fugir do sofrimento, está querendo fugir do céu e fugir de Deus. Então, não adianta fugir, porque o sofrimento virá. Mas junto com ele vem o sentido da vida, vem o sentido e a profundeza da felicidade humana e vem o céu junto com ele, se este sofrimento não é buscado, se ele não é consequência de más escolhas que se faz na vida. Porque pode existir um sofrimento pelo reino dos céus, como pode existir um sofrimento pelo nada, pelo vazio. Descubramos quais são as raízes dos nossos sofrimentos, pelas nossas boas escolhas, pelas nossas más escolhas. Meus irmãos de fé, até nosso próximo vídeo, que por sinal é amanhã. Tchau.